Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro, na segunda semana do Tempo Comum. A primeira leitura é retirada da carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos de 6 a 13. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que eu estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém jamais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece se torna antiquado e está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor. A verdade e o amor se encontrarão é o refrão do salmo que responde a essa leitura, o Salmo 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Ele está perto, e está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará à sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a nossa reflexão de hoje dá continuidade ao texto de ontem, o texto da carta aos Hebreus, que fala de uma aliança definitiva estabelecida por Deus, que faz a primeira aliança de fato parecer caduca, no sentido de que ela não é perfeita e plena e por isso precisa ser refeita. De alguma forma, na eleição dos 12, o texto proposto para o evangelho de hoje, Jesus começa a refazer o caráter de alcance dessa mesma aliança através dos 12, a aliança que ele, como tem tratado a carta aos Hebreus, o sumo e eterno sacerdote, vai alcançando e chegando até as pessoas, de modo que os 12 são ministros desta mesma aliança estabelecida pelo próprio Jesus. Aliança significa vínculo, amor, proximidade. Aliança significa cuidado da parte do nosso Deus. Aliança significa a permanência dele na nossa vida e do nosso lado. Experimentemos hoje o Deus da aliança que cuida, que ampara, através de mediadores ou diretamente de nossa vida e história. Um dia abençoado para todos.